Para configurar a Star aqui no Secure, primeiro nós precisamos abrir o Administration Workstation, que é o software que faz toda a parte de gerenciamento e configuração do Secure. Provavelmente vai pedir usuário e senha, então precisa ser um usuário e senha de administrador, tá? Para ter acesso a todos os menus. E esse Secure aqui está bem zerado, né? Mas o que a gente precisa é ir aqui nessa aba Hardware, tá? Aqui vai aparecer a árvore de dispositivo já do cliente, provavelmente vai estar separado por andar e tudo mais, tá? Vou criar uma nova aqui, ó. Vou dizer aqui que é a R3S. Vou colocar aqui um outro local. Não tá bom por aqui, né? Aqui nós vamos agora incluir um cluster de iStar, né? Clica aqui em New, tá? Pode ser que a controladora já vá ser incluída em um cluster, tá? Isso precisa perguntar para o cliente. Então ela vai ser um master ou ela vai ser uma slave, né? Se ela for uma master, ela é tipo um gerenciador, então eu preciso criar um cluster dela. Se ela for uma slave, eu não preciso criar o cluster, eu só vou criar a controladora dentro de um outro cluster existente, tá? Então isso é uma pergunta que precisa ser feita. Então vou colocar aqui ó, a star cluster. Vou escrever direitinho aqui. A star cluster, ok? Aqui ele pode ser criptografado ou não, tá? Eu vou deixar criptografado, não tem problema nenhum. Então vou dar um salvar, tá? Então coloquei aqui o cluster, tá? Agora, dentro do cluster é onde eu vou incluir a controladora. Então, tá vendo aqui, ó, certo? Eu tenho 3 modelos para incluir. Isso aqui é de acordo com a criptografia que eu escolhi. Se eu escolhi uma diferente lá, eu não vou conseguir incluir uma Stared G1, por exemplo. No meu caso aqui, como eu escolhi a criptografia 1.2, não aparece a G1, somente a G2. Então, precisa ficar atento a isso. Então aqui eu vou colocar Stared G2 Controller New, tá? Aqui tem alguns fatores importantes, tá? Vou colocar o nome aqui, então vou colocar aqui a controladora iStar Edge nova, tá? Por exemplo, né? E o que é importante? Eu preciso saber qual é o MAC address dessa controladora, tá? É pelo MAC address que o sistema vai localizar essa controladora. Então eu preciso aqui, esses primeiros números aqui eles são padrão, toda controladora vem com esses números aqui, mas os últimos números eles estão numa etiqueta na controladora, então eu preciso saber isso previamente. Tive que mudar aqui a resolução da tela, porque como estava com zoom, ele não aparece todos os menus aqui. Então se eu clicar aqui agora, a Stared G2, tá? Que é a controladora que eu quero incluir, também vai ser no seu caso. Então vou dar um new aqui agora. E aí aqui eu vou colocar porta, segundo PAV, porta segundo PAV comercial, por exemplo, né? A controladora que faz essa porta. Eu vou dar um enable aqui. Opa, não, peraí. Primeiro eu preciso preencher aqui o MAC address, né? Então o MAC address ele está na etiqueta lá do equipamento. Eu vou inventar qualquer um aqui, vamos torcer para ele aceitar. Aqui em set password, pode ser que o cliente já tenha um padrão, tá? Eu vou criar qualquer coisa aqui. Lembrando que tem alguns pré-requisitos ali de senha que precisam ser seguidos, tá? Se o cliente já tiver um padrão de senha, é só usar esse padrão de senha, tá? Então vou dar um OK. Pronto. Vamos ver se vai salvar aqui. Então se eu der um save and close aqui, aí o que ele pergunta aqui? Essa é a primeira controladora que você está incluindo nesse cluster. Você quer setar ela como primária, ou seja, se essa controladora for configurada como master, né, eu vou sim selecionar ela como uma primária, tá? Então, nesse meu caso, sim, eu só tenho essa controladora dentro desse cluster. Então, sim, ela é minha controladora principal. Agora, se a gente voltar aqui no cluster, ó, você vai ver que a controladora está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Como uma controladora primária, tá?
Agora, o que eu posso fazer? Eu posso habilitar o cluster, né? Posso habilitar o cluster e eu posso vir aqui na controladora e ela vai estar habilitada também, tá bom? E aí não me deixa mais alterar o MAC address. Se eu precisar alterar o MAC address, eu preciso desabilitar a controladora, alterar e habilitar novamente, tá? Agora agora eu preciso começar a configurar, tá? Então, primeira coisa, eu vou configurar as leitoras, tá? Então, como é uma tarefa de G2 aqui, ela já me dá duas leitoras aqui. Eu vou dizer que a leitora 1, né? Vou mudar o nome dela aqui para comercial entrada, tá? A leitora 2 seria de saída, né? Vou chamar comercial saída, tá? E eu vou dizer que ela está configurada, tá? Aqui acho que eu não tenho nada para mudar, não preciso mexer aqui agora. Ela vai criar automaticamente ali. Então, ó, cliquei aqui, vou dar um salvar, vamos ver o que acontece. Se eu expandir aqui agora, tá aqui, ó, leitoras, tá aqui, ó, comercial entrada, comercial saída, muito bom. Agora, eu preciso criar o relé e o sensor, né? Para isso a gente volta aqui na controladora, mesma coisa. Eu vou aqui em input, criar primeiro o sensor, tá? O sensor, se o pessoal seguir o diagrama de ligação, ele vai estar aqui no input 1. Então, vou dizer aqui que nesse input 1 é o sensor porta comercial, beleza? E vou marcar aqui configurado, tá? Agora eu vou aqui no relé, se o pessoal seguiu também usou o relé 1, então eu vou escrever aqui comercial relé porta, sei lá, por exemplo, né? E agora eu vou dar um salvar, vamos ver o que acontece. Então aqui, ó, ele já criou os outputs, né? O relé e criou um input que é o sensor. Muito bem, agora eu preciso fazer a união de todos esses equipamentos aqui. Para isso, a gente vai clicar aqui na controladora de novo, tá? E eu vou criar uma porta, tá? Agora, de fato, não é a controladora, é a porta mesmo, né? É onde a gente faz toda a junção dos equipamentos. Então, aqui, ó, porta comercial, tá? Segundo PAV. Então, criei aqui. Switch door, que é o sensor, né? Então, eu vou selecionar aqui. Ó, o sensor já aparece que está nessa controladora. Se eu tiver mais de um sensor configurado, vai aparecer todos os outros, né? Door Lock Relay, que é o relé da porta. Vou selecionar aqui esse relé, tá certo, né? Esses outros aqui eu não preciso colocar, tá? E aí, leitora de inbound, de entrada, né? Então, leitora de entrada e leitora outbound, que é a saída, né? Então, seleciona aqui leitora de saída. Até aqui está tudo configurado, tá? Se a porta tivesse um hex, eu precisaria criar lá o input do hex, tá? E incluir ele aqui, um botão de saída, né? Se for o caso, tá? E marcar essa opção aqui, ó, Unlock Door on RTE, ou seja, se houver uma requisição de saída, abra a porta, tá? Eu preciso marcar essa opção, senão ela não vai abrir, tá bom? Feito isso, a porta está configurada. Então, vou dar um Save and Close aqui agora, tá? O que a gente precisa mudar aqui agora? Nas leitoras, né, se eu abrir aqui a leitora, né, ela tem aqui os formatos de cartão que por padrão vem tudo vazio, tá? O cliente já deve ter os formatos de cartão que ele usa para as outras controladoras. É só eu adicionar o formato de cartão que ele usa aqui, tá? Por exemplo, vou selecionar aqui MyFair de 32 bits aqui, por exemplo, né? Tem que selecionar exatamente o que o cliente usa, então precisa olhar as outras leituras para ver qual que está incluído. Então coloquei aqui, tá? Vou dar um save and close. Preciso fazer a mesma coisa na de saída, tá? Vou vir aqui adicionar. Também vou dizer que é MyFair, tá? 32 bits será o number. Pronto, tá aqui, tá? A porta já está configurada, tá? Então isso aqui já é o suficiente para ela funcionar, tá? É muito importante ver esse formato de cartão, tá? E onde é que eu vejo os status, né? Se eu for aqui na controladora, tá? Eu tenho aqui status. Então, se ela tiver online, ela vai aparecer aqui online, tá? Se ela tiver unknown aqui, significa que essa controladora nunca comunicou aqui com o servidor, tá? A mesma coisa vale aqui para o cluster, se ele tiver também tem o status dele aqui, ó, dá para ver que ele está online ou não. Se o tá aqui unknown, né, no momento, se ele tiver a controladora tiver online e for a principal, vai estar status online aqui. Então isso precisa ser validado,
Tá? Se ela estiver online, vai funcionar, tá? No display dela também, que tem lá na controladora, vai aparecer que ela está comunicando com a master ou não, tá? Se ela mesmo for a master, vai dizendo que ela vai dizer que ela está comunicando com o servidor, vai dizer que ela está online. Aí no caso, o host dela seria o próprio servidor, tá? Para isso acontecer, é importante que o crossfire de comunicação com a controladora esteja funcionando, que seria aqui, ó. Isso aqui demora um pouquinho para abrir, tem que abrir como administrador, tá? Então, tem um crossfire aqui de comunicação com a StarEdge, tá vendo? No meu caso aqui, como é uma instalação nova, estão todos desabilitados, mas eu precisaria, por exemplo, habilitar isso daqui, ó. E aí, se eu tivesse realmente uma controladora aqui nessa rede, depois que esse serviço aqui inicializar, ó, inicializou, aí sim ela ficaria online, tá? Claro que no cliente já tem outros serviços, já tem outros controladores online, então isso não seria um problema, tá? Agora eu preciso criar um nível de acesso aqui para essa porta, né? Provavelmente já vai existir um nível de acesso onde você vai incluir essa porta, mas se ele não existir, você pode criar um novo. Aqui no Secure ele chama nível de acesso de credencial, ou em inglês aqui o clearance, né? Para isso eu tenho que vir aqui nesse menu no Personal, tá? Aqui vai estar provavelmente aqui em Personal, né? Mas aí a gente vem aqui e seleciona Clearance, aqui, Clearance, tá bom? Eu vou dar um New aqui, certo? Aqui eu vou preencher então comercial, nível de acesso do comercial, tá? Aqui em Doors eu vou selecionar as portas, a porta que eu criei, tá? Então selecionei aqui, ó. E ele pergunta qual o horário, né, da disponibilidade, seja a amarração da porta e o horário. Eu vou dizer que sempre é always, tá bom? Então, pronto, a porta aqui está configurada no nível de acesso. Quando eu incluir um usuário, é só atribuir esse nível de acesso para ele. Você dá um save and close, né? Eu for aqui, ó, clicar nesse verdinho, já aparece aqui comercial, tá? Para colocar no nível já existente, clica nesse verdinho, vai aparecer aqui, deu dois cliques em cima, né? Vem aqui em Doors, né? E inclui a porta aqui, tá bom? Simples assim.